Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton. Nossa, soldado, cabeça de papel. Soldado, cabeça de papel. Meu Deus, eu vou pegar esse raio. Vitória, até a nossa alegria. Bom dia, Itapaci se resume só em 6 pessoas, 5 pessoas? Vamos lá, gente, vamos lutar pelo nosso país. Olha isso, que vergonha. Orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Vou morrer, vou ficar apagado e vou morrer. RZ acaba de informar possibilidade de erro grave na eleição. Casa acima de 60 metros vai ser admitida. Você quer um marmanjo usando o banheiro que sua esposa usa? Quando você sai pra trabalhar, tu não sabe o que ele vai estar fazendo lá. Eu não admito! A nação brasileira precisa de vocês! Socorro! Precisa brasileiro! Forças Armadas! Olá pessoal, boa noite, começa agora a análise aqui no canal Leonardo Stoppa. Queria pedir para vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance, deixem o like e vamos nessa. Parece que muita gente realmente duvidava que o programa ia começar na hora certa, mas hoje começou. Cíntia Montenegro fala aqui, só maluco nessa entrada, e essa é a realidade. Gente, o mundo inteiro está falando, claro, da morte do Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. Ele é, sem dúvidas, um símbolo da ideia, né, da honestidade, da ideia da redistribuição de renda. O líder da esquerda uruguaia tratava uma batalha contra o câncer e morreu em casa. Ele já tinha avisado, inclusive, que não estava mais em condições de dar entrevistas, porque a vida dele virou basicamente isso, né? Dar entrevistas, e ele representou muita coisa, gente. É muito importante dizer que o Pepe Mujica, e provavelmente eles devem falar Pepe Mujica, imagino, não sei falar espanhol não, mas imagino que ele seja visto pelos de direita como provavelmente a direita via o Pepe Mujica como um cara que escondia bilhões no Vaticano e guardou esses bilhões para serem utilizados após morte. E agora eles imaginam, a direita deve imaginar que o Pepe vai receber esse dinheiro diretamente no céu. É mais ou menos assim, ele guardou, ele viveu na pobreza, que na realidade eu acho que essa palavra ela tá bem errada, tá? Ele não viveu na pobreza, ele viveu na humildade, ele viveu sem esbanjar. E claro, eu queria inclusive agora fazer... Nancy tá falando aqui sobre o caso do Milei. Eu vou procurar já, tá, Nancy, esse caso. Gilberto Duarte falou que ele doava 90% do seu salário. Questão surreal. E eu queria fazer uma convocação agora. Eu queria pedir, porque claro, gente, olha, dentro do bolsonarismo tudo é possível. Eu tenho certeza que os bolsonaristas, eles criticam o Pepe como eles criticavam o Papa. De acordo com os bolsonaristas, o Papa Francisco, ele gostava do Lula porque o Lula tinha contas no Vaticano. Eu quero entender, porque uma coisa às vezes fica um pouco difícil entender como criticar as pessoas. E o Olavo de Carvalho ensinou como criticar a Madre Teresa de Calcutá. O Olavo de Carvalho ensinou como criticá-la. O Olavo de Carvalho ensinou como criticar o
Nelson Mandela. Olavo de Carvalho ensinou o pessoal da direita como criticar o Nelson Mandela, transformando o Nelson Mandela em um terrorista. E eu queria, até agora eu não vi como a direita, que com certeza critica também o Pepe Mujica, como a direita o critica. Então, se alguém da direita tiver aí para trazer pra gente como que são as críticas ao homem que morreu na humildade, doando 90% do seu salário, eu queria saber como é possível. Inclusive, essa hora é aquela hora que eu preciso fazer uma convocação. A única pessoa de direita que eu converso, que é ele, o Elson do Baby Beef. E nesse momento, então, eu vou fazer o Elson do Baby Beef. Eu tô fazendo uma convocação para você porque realmente eu não sei como a direita faz para criticar o Pepe Mujica. Mujica em português. Imagino que lá no espanhol deve ser Mujica ou coisa parecida. Traz pra gente essa informação. Por que que o Pepe Mujica não é uma boa pessoa? Por que que não é um cidadão de bem? Explica pra gente, para eu poder explicar aqui na live como a direita encontrou uma forma de criticá-lo. E aí o Elson do Baby Beef, assim que o Elson do Baby Beef trouxer pra mim a explicação para isso, eu trago pra você. Antes foi o Papa, agora foi o Pepe. Bom, partindo por essa lógica e levando em conta o alfabeto que nós conhecemos, o próximo será o Pipe, que eu não sei quem que é. Bolsonaro já é uma paranoia. Sim, Bolsonaro é uma paranoia. E essa paranoia se estende, tá, gente? Eu queria, inclusive, comentar com vocês que... Deixa eu trazer aqui a notícia sobre a Câmara, trazendo agora a possibilidade da briga institucional. A Câmara quer agora intimar o próprio STF a aceitar a decisão inconstitucional. Mas aos poucos eu vou trazendo aqui para vocês. É só aquele segundinho para eu abrir aqui as notícias. Deixa eu ver, eu tô aqui na página do Brasil 247 procurando. E estava aqui até bem pouco tempo atrás e eu vou encontrar. A Câmara... Ah, e eu queria até dizer para vocês, tá, gente? Hoje o Brasil 247 está fazendo uma cobertura completa do evento entre Brasil e China. E eu vou ler para vocês aqui as principais notícias relacionadas à questão do Brasil e China, e depois eu vou para essa. Hugo Mota aciona STF para validar suspensão de processo contra a ramagem. Mas está aqui, Brasil e China selam aliança estratégica por mundo multipolar e desenvolvimento sustentável. A ideia do mundo multipolar é a ideia de um mundo sem o domínio dos Estados Unidos. O Brasil trabalhará com a China para dar voz ao sul global, disse o Lula. Mercadante, como os gigantes da história, Pepe Mujica nunca morrerá. Agora, Brasil e China estão dando um exemplo para o mundo, diz Lula em encontro com Xi, que está escrito ali, mas a gente sabe que é o Xi Jinping. Bom, deixa eu trazer para vocês essa que é a notícia que me assusta muito, a cara de pau, mas não me assusta nada a atitude do Hugo Mota, tá? E eu vou explicar para vocês por que não é preciso assustar. Por que não é preciso se assustar com essa atitude do Hugo Mota? Lembrando, o Hugo Mota, ele é presidente da Câmara dos Deputados. Tem uma decisão majoritária da Câmara dos Deputados no sentido de suspender o processo contra o Ramagem. Uma decisão de 315 votos no sentido de dar a possibilidade do Ramagem ficar impune. Essa decisão é constitucional? Não. Mas aí já é assunto para o STF. O que significa que quando o Hugo Mota aciona o STF para validar a suspensão do processo contra o Ramagem, o que o Hugo Mota está fazendo é o papel dele de presidente da Câmara. O Hugo Mota representa a Câmara dos Deputados. Faz parte do trabalho dele levar para o STF qual é a decisão majoritária da Câmara dos Deputados. Mas já o STF, que não é um órgão composto por pessoas que vêm do voto popular, que ele está ali para ler a Constituição e aplicar a Constituição, doa em quem doer,
ele recebe do Hugo Mota e fala: essa decisão da Câmara é inconstitucional. Suspensão ampla de ação penal contra deputado ignora limites constitucionais e levanta suspeitas de proteção política a aliados do ex-presidente. Queria até explicar para vocês nesse momento que a suspensão da ação penal contra o Ramagem é uma tentativa da Câmara de dar superpoderes aos deputados. Esses 315 deputados que votaram pela suspensão da ação penal contra o Ramagem, eles entendem que, se o STF continuar investigando deputados e condenando deputados, eles podem ser os próximos. Então, quem tem teto de vidro, obviamente, não vai deixar que a pedra venha, né? Eles não vão não apenas não atirar a primeira pedra, como eles não vão deixar que as pedras venham. Estão protegendo não o Ramagem. O que eles estão protegendo é o direito do deputado cometer crimes e não ser processado pelo STF, desde que os pares assim o decidam. Então, poderia ser o Ramagem, poderia ser o deputado Fernandinho Beiramar ou o deputado Maníaco do Parque, não importa. Ali a ideia é a instituição Câmara dos Deputados defendendo os deputados. Vai funcionar? Não, porque os limites desta prerrogativa de proteção da Câmara dos Deputados em relação ao parlamentar, eles estão na Constituição. E essa decisão ultrapassa os limites constitucionais. Mas o Hugo Mota está fazendo o trabalho dele. Não cabe ao Hugo Mota rejeitar a decisão dos 315 deputados. Ele, como presidente da Câmara dos Deputados, ele tem que encaminhar para o STF qual foi a decisão dos 315 deputados. E agora cabe ao STF bater de frente e falar: a decisão foi essa, mas ela é inconstitucional, como já foi o julgamento do STF em relação a esse caso. Então, de uma forma muito simples, o processo contra o Ramagem continua, não vai ser suspenso. Já o processo contra o Bolsonaro, esse jamais seria suspenso por causa da decisão da Câmara. Seria fácil demais, né? A Câmara, que está tentando uma lei da anistia para salvar o Bolsonaro, agora conseguiria sem lei nenhuma, simplesmente com uma decisão a respeito do Ramagem, conseguiria estender essa decisão para o Bolsonaro, que não tem prerrogativa de deputado. Não faz sentido nenhum. Quem acreditou nisso é um completo idiota. Mas essa é a característica bem comum aos bolsonaristas, principalmente esses que estão dividindo essas coisas loucas, como vem um fiscal do Trump para o Brasil para aplicar sanções ao Alexandre de Moraes, ou que o Eduardo Bolsonaro não entrou na posse do Trump porque o sistema de aquecimento lá do Capitólio não estava funcionando, e agora essa bobagem de que a possível suspensão do processo do Ramagem se estenderia ao Bolsonaro, que não é deputado, que hoje é somente um criminoso em execução penal. Execução penal não, né, sendo processado pela justiça. Bom, ajuda o trabalho aí, né, gente, com o Pix no 31997692494 ou nesse código aqui. Compartilhe com seus amigos, principalmente com os bolsonaristas, que eles vão adorar saber dessa notícia. Então vamos lá. Eu queria agradecer aqui as pessoas que estão participando. Record Master vai estudar. Record Master tá aqui participando. Olha, gente, eu queria até dizer para vocês, começar pedindo mais uma vez compartilhamentos pra gente aumentar o alcance. E queria dizer para vocês que agora eu estou virado aqui no Jiraya e eu estou bloqueando de aparecer aqui na live as pessoas que estão escrevendo spam ou bobagens extremas. Então aqueles robozinhos do Bolsonaro que aparecem aqui de uma hora para outra, eu tô banindo. Mas vamos ver o que diz aqui o Record Master. Não. Record Master Studio, eu acabei de explicar. Não tem absolutamente nenhuma relação com nada. O Hugo Mota não teve uma mudança repentina. O Hugo Mota, ele é presidente da Câmara dos Deputados. E a obrigação dele como presidente da Câmara dos Deputados é encaminhar ao STF a decisão da Câmara dos Deputados. É a obrigação do STF simplesmente invalidar a decisão da Câmara dos Deputados, que seria como seria como não, gente. Os deputados estão decidindo sobre algo que eles não podem decidir, simples assim. A Constituição deixa claro que eles não podem decidir a respeito disso, e eles estão decidindo a respeito de algo que não é da alçada deles. Seria como a decisão exclusiva da Câmara dos Deputados é um decreto da Câmara dos Deputados, vamos dizer assim. É um decreto unicameral.
se fosse da Câmara dos Deputados mais do Senado sem a Presidência da República, aí seria um decreto legislativo. A decisão, quando ela vem exclusivamente da Câmara dos Deputados, ela não é sequer uma lei, gente. Para ser uma lei, ela tem que ser votada na Câmara dos Deputados, no Senado, e tem que ser sancionada pelo Presidente da República. Então, isso não é um assunto que os deputados podem decidir. Como que teriam que fazer isso? Eles teriam que mudar a Constituição no sentido de que todos os crimes cometidos pelos deputados, inclusive os cometidos antes da diplomação, estariam sujeitos a essa possibilidade de blindagem. É possível que façam isso? Claro que sim, porque é interesse dos deputados e dos senadores serem blindados dos crimes que eles mesmos cometem. Mas para que isso aconteça, o processo é diferente. Eles precisam fazer uma emenda constitucional. Essa emenda constitucional tem que ser votada por 3/5 da Câmara dos Deputados 2 vezes e 3/5 do Senado 2 vezes. Aí é uma coisa diferente. Mas simplesmente a decisão da Câmara dos Deputados que a ação penal contra o Ramagem não vai ter continuidade, essa decisão não interrompe o processo penal, porque no final das contas, quem decide sobre a interrupção do processo penal, nesse caso, é o STF. E o STF já falou, o processo penal continua. Não foi só o Ramagem que está tentando essa brincadeira, e nessa sequência, tá? No mesmo raciocínio, tá aqui uma análise bem aprofundada sobre isso no noticiasprogressistas.com.br. Nessa mesma linha de raciocínio, o Moraes já mandou o recado. Não adianta Carla Zambelli vir tentar a mesma coisa. Não vai ter chantagem institucional. Então, Moraes dá basta na farra de Zambelli e adverte Câmara: STF não aceitará chantagem institucional. O que é a chantagem institucional? É tentar utilizar a politicagem para fazer aquilo que não é competência da Câmara. A Câmara dos Deputados, ela pode propor uma PEC para mudar essa situação? Pode. Esse é o procedimento correto. Se eles querem dar a todos os deputados e senadores o direito de cometerem todos os crimes e não serem processados pelo STF, eles precisam fazer uma mudança na Constituição. Não é de uma hora para outra votarem que o Ramagem não vai ser processado e quererem que isso vá acima da Constituição, porque a Constituição ela só dá essa possibilidade de proteção dos deputados se o deputado cometeu o crime durante o mandato e não antes do mandato, como é o caso do Ramagem. No caso da Carla Zambelli, a situação é ainda mais complicada, porque a Carla Zambelli ela não está simplesmente caçada, ela está bicaçada. Ela está caçada na causa eleitoral, ela já foi caçada pelo Tribunal Regional Eleitoral e agora caçada também por causa da ação penal. Nesse caso, se a Câmara dos Deputados tenta proteger a Carla Zambelli, obviamente eles vão estar tentando aí uma politicagem que não é interessante para o Brasil. Essa politicagem divide o Brasil. Nós temos dentro do Brasil uma politicagem que no final das contas acaba nos levando aí para uma situação em que parte dos brasileiros ficam contra o próprio Brasil, porque nessa politicagem que a gente está vivendo hoje, nós temos os brasileiros que se dizem de direita. Esse pessoal que se diz de direita no Brasil são os vira-latas. Os brasileiros que sofrem do complexo de vira-latas, eles estão lutando para destruir os Correios só porque durante o governo Lula é preciso que o Brasil quebre. Ou seja, os caras estão a favor do Brasil quebrado porque o presidente é o Lula. Então, para evitar esse tipo de problema, o Alexandre de Moraes já avisou que não vai ter chantagem institucional. É até interessante que é mais ou menos assim: parem de politizar o poder judiciário. Hoje, a situação tá bem mais interessante que antes. Porque antes, como somente a direita tinha voz nas redes sociais, e era isso que acontecia, como somente a direita tinha voz nas redes sociais, o que a direita falava quase que era lei. Então a direita chegava, falava que o Alexandre de Moraes, ele estava, como é que o Malafaia gosta de falar, né? A ditadura de toga. Falava da ditadura de toga, mas aos poucos os ministros do STF começaram a aprender a falar com o povão.
Aí hoje o Alexandre de Moraes, ele não tá mais fazendo o trabalho, pelo menos nesse trabalho do Bolsonaro, ele não tá se limitando ao linguajar jurídico. A gente viu no julgamento da admissibilidade do processo contra o Bolsonaro que o Alexandre de Moraes foi muito didático. E isso tá gerando um desespero entre os bolsonaristas. Porque os bolsonaristas achavam que somente a narrativa deles ia passar. Aí o que os caras estão falando agora? Ah, mas isso é um absurdo. Hoje a gente tem ministro do STF se posicionando contra o Bolsonaro e aparecendo na televisão se posicionando contra o Bolsonaro. É claro que precisa. O Bolsonaro não está utilizando suas redes sociais, o engajamento do gado, para falar mal do ministro do STF, como se o ministro do STF tivesse realmente perseguindo o Bolsonaro. A ideia deles é, a gente vai falar e a palavra nossa vai ser a última. Mas, no final das contas, o STF aprendeu a falar com o povão e eles tentam realmente lacrar e passar a versão deles. Na hora que eles tentam lacrar e passar a versão deles, o Xandão já tá bem esperto para falar com o povão. O Xandão vai e explica direitinho e aí tem o pânico. Agora os bolsonaristas querem que o Xandão não tenha direito mais de falar com o público, porque senão o Xandão estará politizado. Ministros do STF agora não podem explicar os processos na televisão, porque se eles explicam o processo na televisão, eles vão automaticamente eles vão explicar para todo mundo por que as teses bolsonaristas estão acabadas, né? Estão ali humilhadas. Deixa eu agradecer vocês que estão participando e pedir aquela curtida. Deixa o like aí, gente. Eu vou explicar agora de uma forma mais aprofundada essa questão dos Correios, que eu tô vendo muita gente falando sobre a questão dos Correios, e essa questão dos Correios eu tenho a expectativa que ela vai dar o que falar. A questão dos Correios, ela vai ser muito mais explorada pela direita do que a questão do INSS. E a explicação é muito simples. O INSS, a doença do INSS é uma doença que foi criada durante o governo Temer. Durante 4 anos de governo Bolsonaro, ela foi permitida. O Bolsonaro foi avisado pelo Ministério Público e o Bolsonaro não fez nada. Então, o que acontece, né? Nós temos uma coisa que não é muito viável para o Bolsonaro. Falar sobre o INSS não é muito viável para o Bolsonaro. Eles vão focar, obviamente, nessa questão dos Correios. Tem o caso das 200 malas da Janja? Tem, mas como isso é uma coisa bem absurda, e eu vou até trazer aqui para vocês, o caso das malas de dinheiro da Janja. Segundo os bolsonaristas, a Janja estaria transitando lá na Rússia com 200 malas de dinheiro. Esse dinheiro seria do INSS. Então as coisas mudaram um pouco. No lugar da antiga teoria dos bolsonaristas de que existiria um tubo ligando o Brasil ao Vaticano e que nesse tubo, que seria o Vaticanoduto, o dinheiro do INSS ia direto para uma conta do Lula lá no Vaticano, agora a teoria deles é de que a Janja foi para a Rússia com 200 malas de dinheiro e esse dinheiro seria o dinheiro do INSS. Nesse momento, a gente está vivendo uma situação em que os bolsonaristas estão sendo cada vez mais humilhados por suas próprias mentiras. O bolsonarista que espalhou para todo mundo que o Trump ia mandar um fiscal para aplicar sanções ao Alexandre de Moraes, ele teve que tomar na cara depois, porque os próprios Estados Unidos desmentiram o Eduardo Bolsonaro. O bolsonarista que espalhou para todo mundo que o INSS seria realmente uma coisa do governo Lula, ele teve que abaixar a cabeça, porque os bolsonaristas que estão lucrando com a fraude do INSS vieram do governo Bolsonaro através de um esquema que nasceu no governo Temer. E olha, o Bolsonaro foi avisado em 2019 pelo Procon de São Paulo e não fez nada para parar a fraude no INSS. Então, aos poucos, os bolsonaristas estão sendo consumidos pelas próprias mentiras. E essa questão também das 200 malas de dinheiro que eles criaram é uma questão que vai contra os interesses deles a médio e longo prazo. É aquela coisa para ser extremamente compartilhada, mas depois de extremamente compartilhada e depois de gerar
bastante visualização para os criadores da farsa, ele vai se virando contra a própria direita, porque chegou no momento em que a esquerda, as pessoas de esquerda, elas estão aproveitando todas as falhas do bolsonarismo, todas as gafes do bolsonarismo, para humilhar os idiotas bolsonaristas. Assim como fizemos com a questão do fiscal do Trump que viria para o Brasil, assim como fizemos quando o Eduardo Bolsonaro estava na Copa do Mundo de Futebol e falou que foi levar um pendrive para o príncipe saudita. E lógico, quando eles foram para a posse do Trump foram barrados, e a desculpa do Eduardo Bolsonaro é que o sistema de aquecimento lá do Capitólio estava estragado. Agora mais 200 malas de dinheiro que foram levadas para a Rússia, segundo os bolsonaristas. Isso ajuda o bolsonarismo? Não, isso só atrapalha, porque nós não estamos no período de eleição. Se uma coisa dessa sai 2 dias antes da eleição, acaba ajudando. Mas como isso está acontecendo neste momento, e obviamente essas mentiras são desmentidas a tempo, os bolsonaristas vão sendo cada vez humilhados pelas próprias mentiras que eles compartilham, e a médio e longo prazo o bolsonarista vai ficando com vergonha de compartilhar essas mentiras. Então eu só tenho a dizer obrigado para quem criou mais uma farsa para o bolsonarista passar vergonha. Tá aí. Eu peço para você que compartilhe isso com o bolsonarista, porque, obviamente, se tem uma coisa que o bolsonarista não tem se importado muito, é de passar vergonha. Mas vai chegando o tempo em que a quantidade de vergonha que eles vão passando é tão grande que eles vão acabar abandonando essa causa do Bolsonaro. Muitos já fizeram isso, muitos já dizem que são Tarcísio, e vamos deixar a coisa acontecer. E ajuda o trabalho também no Pix 31 99769 2494. Claro, gente, olha, a questão das malas de dinheiro é uma questão que os bolsonaristas vão acreditar por alguns minutos. Muitos vão compartilhar sabendo que é mentira, até porque não é tecnicamente possível levar todo esse valor em dinheiro para outro país. Isso causaria uma escassez de moeda no Brasil. Imaginem, imaginem 6 bilhões de reais saindo em espécie, notas de 6 bilhões de reais. A primeira coisa que eu diria para vocês é como que a Janja vai fazer para converter 6 bilhões de reais na moeda do país que ela chegou para guardar esse dinheiro. Não há possibilidade de converter todo esse dinheiro. Não há possibilidade. Como não há possibilidade de converter todo esse dinheiro, se a Janja levasse esse dinheiro para qualquer outro país em malas, esse dinheiro ia ser simplesmente papel perdido. E todos os países agora, eles adotam um protocolo para conversão de moeda. Se você procurar uma casa de câmbio e for converter dólar em real ou vice-versa, você vai reparar que eles vão pegar seu CPF. A coisa é muito mais burocrática que parece. Agora, você acredita realmente que seria possível uma pessoa chegar na Rússia ou em qualquer lugar do mundo com 200 malas de real brasileiro e converter em outra moeda assim, dessa forma? E eu digo mais. Olha, 200 malas de real brasileiro, hoje nós estamos vivendo um momento em que a maioria do dinheiro que circula no mercado é dinheiro digital. É dinheiro que não existe, na verdade, em papel. Se nós pegarmos toda a movimentação financeira do Brasil, nós vamos perceber que talvez 5% daquela movimentação financeira exista realmente em papel. Nem isso. Se a Janja levasse 200 malas de dinheiro para a Rússia, o Brasil ia ficar sem dinheiro. Não sem dinheiro digital. Os bancos continuariam operando o Pix. Obviamente os cartões de crédito continuariam funcionando, mas o papel mesmo, o dinheiro em papel, esse ia acabar no Brasil. Nós estamos falando de quase todo o estoque de dinheiro em papel que o Brasil tem. Mas isso é uma coisa tão difícil para o maluco bolsonarista raciocinar. É bem sintetizado aqui, ó, na gravação
em eco do Record Master Studio, que coloca um delay infinito no SEI. É exatamente isso. O cara, o bolsonarista, ele é tão ignorante que ele não consegue entender que grande parte das movimentações financeiras hoje, elas acontecem através dos bancos de um dinheiro que não existe em papel. 200 malas de dinheiro, vamos imaginar 200 malas, eu não sei se o Brasil tem, vamos pensar 200 malas de cédulas de R$200. Será que o Brasil tem isso? Será que a Casa da Moeda produziu 200 malas de cédulas de R$200? Eu acho que não. Eu acho que dentro do Brasil inteiro não tem 200 malas de cédulas de R$200. Mas, de qualquer forma, Júlio Kawarup aqui com saudade da Alana. A Alana ficou lá em cima, provavelmente deve estar tomando um banho, porque hoje ela está cansada. A Alana hoje fez Muay Thai, fez aula de Muay Thai, hoje é a segunda aula dela. Tá bem cansada, mas mesmo assim ela chegou, programou a live. Mas tô gostando, viu? A Alana tá... Hoje o mestre passou pra Alana lá uns movimentos, ela tá se desenvolvendo muito bem. Isso é muito bom. E aí, obviamente, escândalo das 200 malas. Bolsonaro espalha fake news criminosa sobre Janja na Rússia. Mentira divulgada pelo ex-presidente se mistura com fake news bizarra de que a primeira-dama teria levado o dinheiro do INSS a Moscou. Claro. Olha, gente, tem tantas formas, mas tem tantas formas de rastrear o dinheiro do INSS que vai ficando cada vez mais vergonhosa essa tentativa do bolsonarismo de alavancar essa história. E eu vou dizer para vocês que eu gosto muito do que está acontecendo. Deixa eu aproveitar, para falar com vocês uma coisa aqui. Olha só, os bolsonaristas acreditam... Primeiro, os bolsonaristas acreditam que pro criminoso existe essa coisa de direita e esquerda. Não, meu amigo. Pro criminoso, ele quer roubar. Pro cara que quer roubar, ele não quer saber se ele tá na direita ou tá na esquerda. O cara que é ladrão, ele vai roubar tanto na direita quanto na esquerda. O cara que quer dar golpe não quer saber se é direita ou esquerda. É só lembrar dos irmãos Batista, que eles financiavam tanto a campanha da direita quanto a campanha da esquerda. O que eles queriam, obviamente, era essa oportunidade ali de estar roubando junto e ganhando dinheiro. Agora, existe sindicato de direita? É claro que existe sindicatos bolsonaristas. Meus amigos aqui da região, inclusive eu vou mandar um abraço pro Reginaldo, ele ficou puto quando o Lula ganhou. Principalmente porque ele tem esses esquemas, não são necessariamente irregulares, né? Porque eles pegam a assinatura das pessoas, ali tá desconto pro plano de saúde, pro plano dentário e etc. Porque os desvios de JB beneficiaram os sindicatos de Lula. Não existe sindicato de Lula, meu amigo. O sindicato e as entidades, olha, não tem sindicato, tem as entidades. O sindicato, ele pode fazer uma parceria com a entidade vai necessariamente descontar em nome disso, de um serviço, vai prestar um serviço. Como, por exemplo, um plano de saúde. Os golpes foram dados por pessoas que aproveitaram a brecha de darem os golpes nos aposentados. Agora, a corrupção, Record Master Studio, qualquer bolsonarista que tiver aqui, para todas as pessoas, a corrupção é como uma doença. Quando vamos imaginar a seguinte situação. Você, Record Master Studio, você tá aí no seu computador, no Tinder, deu match. Na hora que deu match, você vai, encontra lá com a parceira ou o parceiro na porta do motel e entra. Quais são as recomendações? Use preservativo, mas você pensa, não vou usar preservativo porque só acontece com o vizinho. É muito comum. E aí, você acha que o vírus ou a bactéria da DST que você vai pegar vai olhar para você e vai pensar se você é de direita ou de esquerda? Não, meu amigo. Se você estiver exposto à doença, e a doença que nós estamos falando é a corrupção
A doença não quer nem saber se você é de direita ou de esquerda. No momento em que há a oportunidade de roubar os aposentados, o cara do sindicato, ele não quer nem saber se ele é de direita ou de esquerda. Se ele é ladrão, ele vai roubar os aposentados. Isso não é questão de ser de direita ou de esquerda. Não existem sindicatos do Bolsonaro. Os sindicatos são todos do Lula. É diferente. O Lula é a favor da representação sindical. O Bolsonaro é contra a representação sindical. Mas o Bolsonaro não fez nada durante 4 anos contra fraudes nos descontos dos aposentados. Por quê? Embora os sindicatos não sejam interessantes para a direita, porque os sindicatos representam os interesses da esquerda, dos trabalhadores, no momento em que os sindicatos ficaram bolsonaristas e começaram a cometer crimes contra os trabalhadores e os aposentados, esses sindicatos passaram a ser de direita. Então não é o sindicato, não é porque chama sindicato que automaticamente é uma coisa de esquerda. Não é porque se chama igreja que é uma coisa de Deus. Tem coisa mais satânica do que várias igrejas neopentecostais. Não é porque chama igreja que é de Deus. Assim como não é porque chama sindicato que representa os trabalhadores. Tem sindicato patronal? Não tem? Tem vários sindicatos. E a finalidade desses sindicatos é... Qual que é a finalidade utópica? O que a gente gostaria que fosse a real função do sindicato? Representar os trabalhadores. Essa é a função que a gente gostaria que o sindicato realmente exercesse. Mas muitos sindicatos não representam os trabalhadores, eles representam o presidente do sindicato. O interesse institucional, ele vai para o ralo, porque tem um interesse... Quanto mais humilde é a classe representada, mais o sindicato vai de cima ali de negociar, de dar o tombo e etc. Então o sindicato não é do Lula. O sindicato é do dono do sindicato. Essa é a realidade. E quem mais beneficiar o dono do sindicato, ganha o sindicato. O Paulinho da Força Sindical não ficou a favor do golpe contra Dilma, gente? Como assim o sindicato é do Lula? Para com essa bobagem. É muito fanatismo achar que porque uma coisa tem aquele nome, automaticamente ela é daquele grupo. Bolsonaro tem alguma coisa contra sindicato patronal? Sindicato patronal, sindicato dos patrões. Bolsonaro tem alguma coisa contra o sindicato patronal? E agora, olha só. Outra coisa importante. Não existe sindicato do irmão do Lula, não, gente. Existe um sindicato no qual o irmão do Lula é vice-presidente. A participação do irmão do Lula no sindicato não faz do sindicato uma propriedade do irmão do Lula. O sindicato representa uma categoria. Sindicato não pode ser propriedade das pessoas, não. Sindicato não é o sindicato de fulano. Não é assim que funciona. Aquela liderança sindical, ela cai se o pessoal do sindicato votar em outras. Então, o sindicato do irmão do Lula. O irmão do Lula é vice-presidente do sindicato. Por quê? Porque os sindicalizados votaram nele. Então, a escolha do presidente do sindicato, do vice-presidente do sindicato, é uma coisa democrática. Se aumentou a arrecadação, o primeiro passo é olhar. Aumentou a arrecadação por finalidades ilegais ou aumentou a arrecadação por finalidades legais? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, até para que fique claro isso. Vamos imaginar que durante todo o período do governo Bolsonaro, os sindicatos foram atacados e as pessoas não viam valor nos sindicatos. Aí volta o governo Lula e tem uma campanha no sentido de valorização dos sindicatos. E aí os sindicatos aumentam a arrecadação. Isso é aumento ilegal de arrecadação? Dá para olhar só o aumento da arrecadação para dizer que tem irregularidade? Não, ué. Não dá para olhar a arrecadação. Então quer dizer que os Correios estão dando prejuízo agora é bom. Porque quando os Correios arrecadavam mais, eles estavam roubando? É isso? Um sindicato pode ter mais arrecadação porque aumentou. Vamos imaginar o seguinte. Sindicatos relacionados às atividades industriais. Durante o governo Bolsonaro, os sindicatos não iam ter arrecadação nenhuma, né, gente? O governo Bolsonaro destruiu a atividade industrial.
Agora, vem o governo Lula, tá todo mundo empregado. É claro que os sindicatos vão arrecadar mais dinheiro, porque tem mais gente empregada. Não é toda a arrecadação do sindicato que é irregular. Agora, para vocês entenderem o que é a arrecadação do sindicato que está sendo questionada nesse momento. Muitas pessoas, por exemplo, vou trazer o caso aqui de um cara que é amigão do Bolsonaro e acabou desmotivando a CPI do INSS. Depois que encontraram os registros de que esse cara estava ganhando muita grana, o papo sobre CPI do INSS acabou. Careca do INSS. O careca do INSS, ele criou uma modalidade de venda de benefícios que o Temer criou a possibilidade de descontar na folha de pagamento. Então, como funciona? Eu monto aqui uma instituição e essa instituição vai vender, por exemplo, plano de saúde, descontando na folha de pagamento daquelas pessoas que querem. Aí o careca do INSS vai e fala com as pessoas, olha, mapeiem todas as pessoas aqui que tem esse perfil, que é aposentado, que não tem curso superior e que é dessa área, e bota na conta deles. Se eles ligarem reclamando, vocês vão falar que tem gravação aqui que fala que eles aceitaram. O cara entra em dúvida se aceitou ou não e deixa a coisa ir rolando. Né? Básico, simples assim. Agora, e se o sindicato criou um determinado benefício, por exemplo, plano odontológico, e só vendeu para as pessoas esse benefício de forma regular, e tem todas as gravações ali conversando com a pessoa, você concorda em descontar tantos reais por mês para que você tenha um plano odontológico do tipo tal? Então existe uma diferença entre o desconto regular e o desconto irregular. Os descontos do careca do INSS, eles eram descontos irregulares. Eu consigo o seu nome, o seu CPF, já mando descontar e nem te pergunto nada. Quando você reclama, eu falo que eu tenho uma gravação sua de que você aceitou o desconto. A funcionária do careca do INSS falou isso. Então não significa que tal sindicato aumentou a arrecadação, tal sindicato está errado. Vocês estão caindo em contradição, porque vocês da direita que pregam a ideia de quanto mais a pessoa consegue arrecadar, mais eficiente ela é, vocês estão simplesmente criando uma lógica de que se o sindicato arrecadou mais é porque ele agiu de forma irregular, e às vezes não é. Às vezes o sindicato realmente ofereceu uma atividade lícita e vendeu essa atividade lícita da forma correta, a pessoa comprou essa atividade lícita e não tem nada errado nisso. A mudança que teve na legislação foi exatamente para permitir esses descontos em folha. Então, está irregular aquele serviço que foi vendido para um determinado aposentado sem o aposentado aceitar. Não é todo desconto que está irregular. É importante que as pessoas entendam isso, porque as pessoas hoje elas estão caindo na ideia de que todo desconto é irregular. E agora, uma coisa que o Record Master Studio trouxe aqui que eu preciso concordar é o seguinte. Ele fala, suas desculpas não colam, pois o PT não assinou a CPI. Eu não estou aqui fazendo desculpas para o PT. Eu estou trazendo um pouquinho de explicação a respeito do que são os descontos do INSS, tá? O Record Master Studio. Eu vou até dizer que peço desculpas às pessoas que se sentirem ofendidas por causa disso, mas eu acredito que existam realmente pessoas do PT envolvidas, porque o PT não assinou a CPI. Mas não significa que porque existem pessoas do PT envolvidas é uma coisa ligada ao presidente Lula. O PT tinha que ter assinado a CPI? Tinha. Agora, o que estão dizendo Record Master Studio, é importante que você saiba disso, é que a direita chegou propondo uma CPI a partir do primeiro dia de governo do governo Lula. A direita não quer uma CPI que investigue também o governo Bolsonaro. Eu acho muita falta de sensibilidade da esquerda não ter revidado com o pedido de uma CPI desde o início do governo Temer. Porque foi aí que os descontos começaram. Os descontos não começaram quando o Temer aprovou essa lei. Já que os descontos começaram no governo Temer, é preciso que a CPI investigue desde o início dos descontos até o momento atual. Fazer uma CPI para investigar só durante o governo Lula é uma coisa um pouco estranha, né?
Então tomara que o PT tenha a sensibilidade de gritar por essa CPI que investigue desde 2016. Mas quando eu falo gritar mesmo. Léo, Kelly Araújo está explicando aqui, ó. A direita quer a CPI só a partir de 2023. Peraí, uma CPI só a partir de 2023, se os descontos começaram em 2016, então que a CPI seja realizada e que ela seja realizada incluindo os anos de 2016 em diante. Agora, se a esquerda não verbalizar isso, se a esquerda não gritar pedindo essa CPI, o protagonismo vai ser sempre da direita. E aí, se a esquerda não gritar por essa CPI desde o ano de 2016, nós teremos sempre pessoas como o Record Master Studio, que são delegadas pela direita. Essas pessoas não pensam com a própria cabeça, tá, gente? Quando a gente olha para o Record Master Studio, é importante lembrar, são pessoas que não pensam com a própria cabeça. São pessoas que pensam através do pensamento dos outros. Como são pessoas que pensam pelos que os outros mandam, essas pessoas sempre vão acreditar que realmente os descontos começaram a partir de 2016, culpa do Lula. Os descontos ocorreram durante todo o governo Bolsonaro e o Bolsonaro sabia e não fez nada, culpa do Lula. Tudo isso eles vão acreditar. As leis referentes aos descontos foram todas criadas durante os governos Temer e Bolsonaro, mas a culpa é do Lula. Então a esquerda não pode. E a Eda Flávia, eu gosto muito de responder essa pergunta aqui sobre a questão do INSS. Porque essa pergunta é uma pergunta que divide a ideia. Eu não sei nem como explicar nem como sintetizar isso, mas a ideia de que nós temos uma visão do mundo. As pessoas não politizadas têm outra visão do mundo. Também o Carlos Augusto Kuhn fala a mesma coisa. A CPI é um espetáculo. A CPI não vai ter valor nenhum para o processo, porque a Polícia Federal já está investigando. Mas nós temos dois mundos, o mundo jurídico e o mundo político. No mundo jurídico nós estamos tranquilos, a Polícia Federal está investigando. Mas e no mundo político? O que adianta a Polícia Federal chegar à conclusão dos fatos, mas a direita ter o trunfo de falar que a esquerda fugiu da CPI? No mundo político isso vai gerar votos para a direita, tá entendendo? No mundo político, todas as vezes que a gente fala sobre a questão do INSS, é isso aqui, ó. É muito importante que vocês vejam o que vem no mundo político. E no mundo político, isso funciona. As suas desculpas não colam, pois o PT não assinou a CPI. Isso é a resposta política. E para essa resposta política, não adianta você falar que, olha, não precisa de CPI porque a Polícia Federal já está investigando. Não adianta isso. Então hoje, o PT tem que ter uma sensibilidade de entender que o mundo político requer show, espetáculo, requer baixaria e tiroteio. Eu estou dizendo que o PT tem que aprender a fazer show, espetáculo, baixaria e tiroteio só se quiser continuar na política. Só se quiser continuar na política. Se o PT não se importar em sumir da política, não precisa fazer isso. Ele pode continuar com teoria, pode continuar com racionalismo. Né? O ser humano, como se o ser humano fosse racional, porque o PT acha que o ser humano é racional. Você vai explicar por A mais B e vai dar certo. Não. O ser humano não é racional, gente. O ser humano é emocional. Então, por mais que a gente tenha o trabalho da Polícia Federal, por mais que a gente tenha o trabalho do Poder Judiciário, na hora de votar, o cara toma na cara uma dessa aí, ó. O PT não assinou a CPI por quê? O PT está envolvido. Então a opinião que eu tenho ela é muito simples. Se o PT não assinou a CPI, significa que o PT vai perder votos, porque eles vão usar essa questão. Agora, Carlos Augusto Kuhn fala, quem decide crime é a justiça. Perfeito. E quem decide o voto é o eleitor. Você acha que o eleitor vai ler o processo ou vai assistir a CPI? Você está entendendo? Eu não estou desrespeitando a sua colocação, Carlos. Eu estou só tentando criar aqui um meio de campo para que as pessoas compreendam a existência de dois mundos. O mundo político e o mundo jurídico.
No mundo jurídico, o Bolsonaro já está condenado. Não há nenhuma possibilidade do Bolsonaro escapar da condenação. No mundo político, os caras criam várias possibilidades para o povo ficar falando. Como, olha, o processo, a suspensão do processo do Ramagem se aplica ao Bolsonaro. O Bolsonaro tinha que ter sido julgado pela primeira instância. São todas baboseiras que os caras criam no mundo político para que eles consigam manter engajamento da direita, consigam votos no futuro. No mundo jurídico, estamos protegidos. Quem manda na justiça, quem decide crime é a justiça. Mundo jurídico. Agora, quem decide o resultado da eleição é o eleitor. E o eleitor não lê processo. O eleitor vê espetáculo. O eleitor vê televisão. O eleitor vê novela. O eleitor se convence pela mídia. Então, se a direita não for derrotada pela esquerda nessa CPI, o processo judicial vai condenar as pessoas da direita. Beleza. Mas o processo eleitoral vai condenar a esquerda. Eu acho que deu para você entender agora. Por quê? Nós temos outra coisa muito importante, tá, Carlos? Só para fechar esse raciocínio. Freud, ele acabou ensinando esse tema com o nome projeção, que funciona da seguinte forma. Eu queria mandar um abraço aqui para o professor Lúcio Massaferri Salles, que é doutor nessa área, então ele obviamente vai saber explicar muito bem no portal Fio do Tempo. Projeção funciona da seguinte maneira, Carlos. Você vê o mundo como se o mundo fosse uma extensão de você. Todas as pessoas tivessem a sua forma de interpretar as coisas. Então você pensa, eu sou racional bastante para pensar que a Polícia Federal já está fazendo a investigação, então automaticamente a CPI pode ser dispensada. Esse é um grande erro nosso. Porque quando a gente pensa que todas as pessoas do Brasil, todos os eleitores, têm o mesmo conhecimento político e jurídico que nós estamos superestimando o conhecimento da população e nós estamos simplesmente ignorando paixões, ignorando fanatismo, ignorando o poder de convencimento que a direita tem desenvolvido ao redor, nos últimos anos. Então, não adianta a gente tentar olhar para o Brasil inteiro e pensar que o Brasil inteiro é formado de pessoas racionais que vão analisar e vão chegar à conclusão de que, se a Polícia Federal já está investigando, não precisa da CPI. Eu queria pedir para vocês nesse momento uma ajuda aqui no 31 99769 2494. Quem puder ajudar também, o código, o QR aqui, é só apontar o celular para cá, tá? Isso aí é a coisa mais óbvia. Quem decide o voto são os algoritmos, por exemplo, das redes sociais, que só leva para o eleitor aquilo que a rede social quer que o eleitor veja. Elmesh Amaral, admito muito você pelo seu posicionamento político. Parabéns, muito obrigado, Elmesh Amaral, admiro. Simone Tureta, tá aqui também. Kelly Araújo, gadaiada, tá na hora de colocar o celular na cabeça para chamar o ZT para te salvar. A única coisa que salva o Bolsonaro é o ET, tá, gente? Porque dentro do Brasil não há possibilidade do Bolsonaro escapulir, não. A única coisa que salva o Bolsonaro realmente é o ET. E em falar em Bolsonaro, a coisa só vai pegando. Tá aqui no Notícias Progressistas. Peço para vocês que conheçam noticiasprogressistas.com.br e deixem os comentários de vocês a respeito das matérias que estão publicadas no noticiaprogressista.com.br. Apaga tudo, as mensagens no celular de Mauro Cid que a PF não mostrou. Bolsonarismo pressionando a Polícia Federal, pressionando Alexandre de Moraes para liberar o material. Eu me lembro quando eu era criança, se alguém souber o nome desse filme, por favor escreva nos comentários. Porque eu sempre quis encontrar esse filme, que tem uma coisa bem interessante, que tem uma hora que um personagem fala o nome dele e fala pequeno em tamanho e grande em poder. Eu acho isso muito engraçado e até hoje eu lembro disso. Mas esse filme tem o Ciclope. O Ciclope, ele trocou um olho pelo poder de ver o futuro. Os bolsonaristas, eles estão trocando um olho pelo poder de ver o futuro e estão vendo exatamente o futuro que o Ciclope conseguiu ver naquele filme. Somente o dia da morte deles. Então trocaram o olho pelo poder de ver o futuro, foram trapaceados, perderam o olho e conseguiram ver apenas o dia da morte deles. E cada dia que os bolsonaristas afundam a pressão sobre o Alexandre de Moraes,
o Alexandre de Moraes responde de uma forma bem Xandão. Dessa vez o Alexandre de Moraes disponibilizou mais material cruel contra os bolsonaristas. Conversas deletadas pelo Mauro Cid que demonstram que tem muito mais gente envolvida nesse escândalo do golpe contra o Brasil. Gostei bastante. E olha só, Dorival Primon pergunta: o Correio faliu? Então, Dorival Simon, olha só, o Correio... Luciano Cordeiro escreveu Cru aqui. Será que é o nome do filme? Se for Cru o nome do filme, eu agradeço muito. Deixa eu ver se é esse, Cru. Deve ser... Olha, Cru. Muito obrigado! Nossa, eu sempre quis saber qual o nome desse filme. Eu me lembro que eu vi quando eu era criança. E, gente, olha, sobre essa questão da falência dos Correios, o que nós estamos vendo hoje é um ataque organizado da direita contra os Correios. Muito obrigado, gente, que trouxe o nome do filme aqui. Já, inclusive, pesquisei aqui. Muito obrigado mesmo. E eu queria dizer para vocês que os Correios não faliram. Nós estamos num momento ruim para os Correios, porque todas as atividades prestadas pelos Correios estão sendo substituídas por outras empresas. Mas, no entanto, a direita está agora com um trabalho bem organizado para acabar com os Correios. A direita está divulgando: não use os Correios, porque sua encomenda não vai chegar. Isso é uma traição, porque é uma empresa nacional. Se, dentro da China, um determinado político começasse a fazer videozinhos contra uma empresa chinesa, vamos imaginar que dentro da China começaram a fazer um videozinho contra uma empresa de transportes da China. Obviamente, nós teríamos esse cara expulso do Partido Comunista Chinês e preso. Nos Estados Unidos, eu gostaria que qualquer pessoa daqui, de direita, trouxesse para mim, pode mandar no leonardoestopa@gmail.com, tá aí o desafio, tá? Mandem para mim qualquer momento em que um político dos Estados Unidos fez uma campanha de difamação contra uma empresa pública dos Estados Unidos. Vocês dificilmente encontrarão políticos dos Estados Unidos fazendo campanha difamatória contra a empresa privada dos Estados Unidos. Quem dirá a empresa pública? Aqui no Brasil, infelizmente, nós temos Cleitinho e outras pessoas da direita que estão fazendo campanha contra os Correios. Qual que é a intenção dessas pessoas? Acabar com os Correios para aproveitar isso politicamente e aquela tão sonhada privatização dos Correios acontecer. Então agora há uma campanha difamatória contra os Correios e dentro dessa campanha difamatória contra os Correios existe uma campanha para que ninguém mais utilize os Correios, não mande nada pelos Correios. Sua encomenda não vai chegar, tá tudo parado. É um crime de lesa pátria, só que no Brasil, olha, nós temos muita gente que faz campanha contra as empresas nacionais e tudo fica por isso mesmo, porque nós não temos leis que proíbam a traição contra a pátria. E eu queria pedir para você que ainda não ajudou o trabalho, 31997692494, ajude por favor. Queria pedir para você mandar um Pix, pode ser com o telefone apontado para esse código QR. E eu peço para vocês que conheçam o nosso trabalho no noticiasprogressistas.com.br. A Lana tem se esforçado muito para fazer o site e a gente precisa da participação de vocês para que o site alcance mais pessoas. A intenção nossa é trazer análises profundas para que vocês entendam os fenômenos políticos sem o viés natural da direita. Qual que é a intenção por trás dos atos políticos aqui no Brasil. Então, quem puder ajudar, vai ficar aqui na cartela final o número do Pix. E amanhã, 5 horas da tarde, eu estou de volta aqui com o Giro de Notícias. Muito obrigado, gente, e até amanhã.